Salve, salve o povo do céu e da terra, salve vocês aí da telinha. Mais uma vez, entre essas e outras no ar. Ecoando por aí. E olha que bacana, hoje o nosso eco chegou até Ponto de Cultura Espaço Arte Africana, Museu Arte Africana, Galeria Isabel da Cunha Soares. E eu estou aqui com o Carlos Kiss, ele está fazendo uma exposição genial sobre máscaras que curam. Conta para mim um pouquinho, como é que é isso? A exposição Máscaras que Curam é uma exposição que a gente está apresentando várias máscaras de várias civilizações e contando a história dessas máscaras. Máscaras que curam, o que significa? É a cura da ignorância, do preconceito sobre a arte e a produção de tecnologia africana, do continente africano. E essas máscaras vieram de onde? Como é que você conseguiu reunir todas essas máscaras? Essas máscaras são originárias, todas elas são originárias do continente africano. Eu consegui reunir essas máscaras através de viagens que eu faço constantemente, nesse percurso de mais de 30 anos que eu visito o continente africano, e fui acumulando essas máscaras que a gente está apresentando ao público, né? E principalmente não só apresentar, mas também contar um pouco da história dessas máscaras, né? E contar um pouco da história da civilização e dos povos que elas pertencem. Gente, aqui é o que a gente aprende, vocês não têm ideia, vocês precisam vir aqui conhecer. Além da exposição, o Carlos também mantém um curso de dança, que é maravilhoso, porque afinal é um dos maiores, se não o maior coreógrafo de dança negra. Eu quase falei dança afro, mas não é dança afro. Não, é dança negra contemporânea. Olha que bacana. Se não é o melhor, é um dos, tá? E vocês têm que vir aqui conhecer. Eu quero te perguntar alguma coisa. Tem alguma máscara aqui assim que é aquela que você acha uma história interessante, uma história bacana? E conta uma delas só. Tem várias máscaras. Tem uma máscara, por exemplo, do povo Cuba, que é um povo de estatura baixa, do Congo, né? É uma máscara real que eu tenho aqui. É real de realeza, né? Então é uma máscara que eu tenho aqui, é uma máscara que eu gosto muito. E tem algumas máscaras Dan, do povo Dan, né? Essas também são especiais, são máscaras muito antigas, que eu também gosto muito. E tem uma coleção assim enorme de máscara do povo Chokui, né? Essas máscaras são máscaras de iniciação feminina, né? Quando a menina passa de criança já para um processo adulto. Então ela tem todo um processo pedagógico, né, para aprender como trabalhar seu corpo, já que seu corpo agora já não é mais de criança. Então ela tem todo um processo de sacramento desse corpo, de respeito a esse corpo, todo esse processo educativo, de como se comportar na comunidade com esse novo corpo, esse velho e novo corpo que ela vai apresentar para a sua comunidade. Que bacana. Olha, hoje eu estou aqui mais para falar da exposição das máscaras que curam, né? Mas o espaço que o Carlos mantém aqui é genial, ele traz muita informação mesmo, né? É super interessante para conhecer. Mas a gente vai voltar aqui para falar sobre isso com ele outras vezes. E eu queria que você só me falasse alguma coisa assim, meio rápido, meio passando. Pelo que eu percebi, durante esses cursos que o pessoal faz aqui, que é curso de capoeira, curso de dança, percussão, vocês têm assim uma forma muito envolvente, muito humana de aplicar esses cursos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para mim dessa diferença que a gente tem aqui do Brasil com o pessoal da África. Como é que é isso? A diferença que a gente tem é uma concepção de mundo ocidental, né? O que é o mundo ocidental? Você trata o outro como objeto, né? E o mundo, a concepção que a gente traz aqui é dessa civilização banto, né? Então a gente está falando da pessoa se conectar da outra, né? Que necessita da outra para se conectar, mas também a natureza, tudo que existe, né? E quando você coloca todo esse tudo que existe, essa essência de tudo que existe, desse pássaro que está cantando, né, dentro do nosso corpo, né, ele equilibra, né, ele equilibra. Esse ar que está vindo, as árvores, eles nos equilibram, né.
Se tem dentro de nossa comunidade, por exemplo, de dança, da percussão ou da capoeira que está desequilibrado, a gente tem que trazer ele para esse equilíbrio para que todo mundo consiga, naquele processo, né, ter um desempenho melhor, né? Então é isso que a gente tenta transmitir para as pessoas, né? Essa concepção africana conectada com tudo, que é uma concepção muito semelhante também com dos povos originais aqui no Brasil. Quando você tira essa concepção desses povos, tanto africanos quanto originais, você desequilibra esses povos, né? E aí o que o Ocidente utiliza para não para reequilibrá-lo, mas para mantê-lo, né, desequilibrado, mas sob controle, né? O que ele utiliza? Utiliza os medicamentos, utiliza a bebida, utiliza a droga, né? E em determinado momento essa pessoa se sente equilibrada, mas quando passa o efeito ela está desequilibrada novamente, porque se desconectou, né? E foi apagado aquela identidade que ela tinha anteriormente. Eu estava conversando com o Carlos, é uma quantidade de informação enorme aqui, né? Sim. Você é professora de dança? Sou professora de dança da companhia Campus Dance, de dança negra contemporânea, desde 2011. E sou professora da rede municipal também de Jundiaí, professora de educação básica. Que bacana. Toda essa bagagem que você acaba trazendo, na convivência aqui, você acaba levando para os seus alunos também? Como é que é isso? Eu me deu uma curiosidade enorme. Não tem como dissociar, né, esse conhecimento que a gente adquire na prática, nas vivências, nas pesquisas, nos intercâmbios da educação. Então, dentro da escola, eu também tenho um projeto de africanidades, que eu trabalho todo ano. Então, levo para as crianças a história, a cultura de vários países africanos, com ênfase nos países da África do Sul e vizinhos, porque é o nosso nicho de pesquisa e de intercâmbio, né? Então, eu não trabalho com as crianças, por exemplo, com conteúdo de escravatura. Eu trabalho com conteúdo anterior, que é do nosso conhecimento tecnológico antes da colonização, que é bem pouco conhecido também, não só pelas crianças, mas pelos adultos também. Esse é o tipo de informação que é difícil chegar até a gente, né? Que bacana esse trabalho. Vamos falar um pouquinho da aula de dança. Eu vejo que a forma com que as pessoas chegam aqui completamente travadas, vamos colocar assim, né? Do jeito que vocês fazem, elas vão se destravando, é muito bonito isso. Você fala um pouquinho disso com a gente. Então, esse processo de, né, como mesmo você falou, elas chegam travadas, chegam duras, chegam tensas, que isso é resultado da nossa sociedade, né, na sociedade contemporânea. A gente tem metas, problemas, a gente é uma sociedade que cobra. E a dança negra, a dança banto, ela é expansiva. Ela é uma dança de conexão com a natureza, com tudo aquilo que nos cerca, com esse ar, com essa água, com essa mãe terra, né? E através da dança, a gente ser humano, a gente nutre, a gente se alimenta o nosso ser espiritual. E assim você consegue se reequilibrar. Você consegue transmutar essa energia pesada que você vem travado, você vem, né, muitas vezes com dor na cervical, que é aquele peso, né? E você consegue, através da dança, se renovar, se expressar, que eu acho que é muito importante. As pessoas não têm lugar de voz hoje em dia, né? Elas não são ouvidas. E a dança, ela te proporciona a dizer muitas coisas através da sua expressão corporal. E aí você consegue se voltar para você, se reequilibrar e trazer isso para sua vida. Durante as aulas, a gente já vai chegar na exposição das máscaras, mas é que tem tanta coisa interessante para falar que não tem como não, gente. Durante as aulas, existe um espaço, ou antes ou após, que vocês sentam e conversam sobre vários assuntos, sempre englobando esse lado
da integração, né? Fala um pouquinho sobre esse momento de discussão, por que é tão importante assim também? Então, é importante porque a dança, ela não traz só a questão do movimento corporal em si. Ela traz um conhecimento filosófico, antropológico, sociológico, histórico. E se a gente não compreende esses processos, você não consegue compreender a dança. Então, esses momentos de interação, de troca, de trazer essa questão histórica, filosófica, ela é importante para complementar. E quando você também dá oportunidade para as pessoas de perguntar, de conhecer, de ampliar o conhecimento, a gente cresce junto, né? Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quiser ir mais longe, você vai em conjunto. Muito bom, muito bom. Agora não tem como, curiosidade minha. Como é que foi o encontro seu e do Carlos para desenvolver toda uma pesquisa? Hoje em dia vocês estão juntos no desenvolvimento dessa pesquisa, dando continuidade a esse trabalho genial. Como é que foi quando vocês se encontraram? Foram duas energias assim que se bateram e... É verdade. O Carlos também é professor e ele era professor da rede municipal de Hortolândia e eu também, prefeitura de Hortolândia. E ele já tinha um trabalho que todo ano a gente apresentava um seminário, um congresso municipal e cada um apresentava seu trabalho. E ele já tinha um trabalho na dança e ele já trazia essa questão da africanidade dentro dos trabalhos dele nos congressos. E a gente começou a se juntar, a conversar, né? E depois de uma greve assim, histórica no município, a gente começou a se juntar mais para falar sobre essa questão da africanidade e começou a pensar que a gente poderia ter um espaço nosso aqui dentro, né, de Campinas e região, que trouxesse esses conhecimentos, porque a gente não aprende isso na universidade. As nossas universidades, elas são, os nossos conhecimentos são do Ocidente. A gente aprende dentro da cultura branca, da cultura ocidental, né? E não é qualquer cultura, a cultura é estadunidense, greco-romana, então você não tem como fugir daquilo. Mas a gente não pode deixar que a falta de conhecimento omita das pessoas que já viram uma história antes da Grécia. A gente tem a Ásia, a gente tem a África, a gente tem outros continentes que já tinham conhecimento. E a gente pensou em estar resgatando isso e de que forma poderia ser feito, né? E foi assim que nasceu a ideia, né? Quando a gente sai de dentro desse pano, a gente é um só. Nós somos um só. Até o momento ali da dança, a Irma sai, dança, depois sai eu, depois sai a Carol e a gente volta depois para o mesmo corpo, né? Então seria interessante assim, vocês pesquisar um povo específico que se chama Dogon. Não sei se já pesquisaram, né? Há quanto tempo mais ou menos você está com esse trabalho que resultou nisso aqui hoje? Uma ideia disso, você tem? Tenho uma ideia assim, esse percurso de 30 anos, né, da Calquis Dance, que é uma companhia de dança que a gente criou, né, para pensar, para pesquisar sobre isso, e foi crescendo gradativamente, né? Da dança a gente já ampliou para percussão, já ampliou para exposição de arte, que a gente consegue também explicar um pouco, né, dessa questão da diferença de tecnologias. Não existe essa diferença nem superior nem inferior, né? Mas existe uma diferença, uma tem uma concepção dessa forma e outra tem uma concepção dessa. Isso não significa que uma é melhor que a outra, não, mas que uma deve respeitar a identidade da outra, né? E seguir junto, né? Então isso daí foi uma construção, uma pesquisa. Quando eu falo uma pesquisa, é uma pesquisa de campo mesmo, a gente estando lá, convivendo junto, vivenciando, né? Então uma pesquisa é uma vivência, né? E aí a gente tenta fazer essas relações, essas alianças, né, com o Ocidente também.
porque nós somos ocidentais, né? Então, só que como ocidentais, a gente não pode deixar também essa visão ocidental nos destruir, né? A gente tem que, mesmo estando dentro do Ocidente, a gente tem que reverter, né? Então, vocês estão errados, né? Então, mesmo dentro do Ocidente, né, o ser humano é mais importante do que qualquer estrutura material, né? Então é isso que a gente tem que retornar. Bacana demais. E compartilhar, né? Se a gente não compartilha também não adianta. Perfeito. A questão das exposições, ela surge daquela ideia anterior, né? A gente tinha um acervo privado em 2011, quando a gente começa a fazer os intercâmbios. O Carlos já fazia antes, né? Eu comecei a partir de 2011 a participar de congressos, seminários em universidades no continente africano, e a gente começa a trazer as peças para um acervo pessoal. E as pessoas, quando vinham nos visitar, falavam: nossa, mas isso é muita riqueza, isso é, nossa, mas e a história dessa peça? E a gente contava a história de qual povo, de qual lugar. E todo mundo falava: nossa, mas vocês têm que... isso não pode ficar só para vocês, porque, né, é muito conhecimento, é muito rico. Muito obrigado pela oportunidade e tal. E o acervo foi crescendo. Conforme os intercâmbios, né, vão ocorrendo, o acervo está sempre crescendo e a gente adquire novas peças. E aí nós tivemos a ideia de abrir o acervo ao público e montar um museu que ficasse permanente mesmo após, né, a nossa passagem desse plano físico, que outras pessoas possam estar se beneficiando de toda essa história, desse conhecimento. Olha que bacana, viu? Bom, eu só vou falar uma coisa. Venham ver que vale a pena. É lindo demais. Eu vou terminar por aqui, porque a gente já tem uma matéria enorme, mas a gente vai continuar conversando numa outra oportunidade.